Agora vamos ficar com as notícias, tudo o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Aliás, muitos foram os acontecimentos. E a gente fica, assim, um pouco constrangido com as atrapalhadas que aconteceram no dia de ontem, na visita do Papa, o primeiro dia aqui no Brasil. Dá uma olhada nesse VT. Essa é a primeira viagem ao exterior do Papa Francisco. A programação do pontífice é intensa e o esquema de segurança reforçado. Mais de 30 mil integrantes das polícias civil e militar, da Força Nacional, da Polícia Federal e das Forças Armadas integram um dos maiores esquemas de vigilância da história do Brasil para garantir a segurança do Papa, de 1,5 milhão de peregrinos que irão participar da Jornada Mundial da Juventude. Desses, mais de 14 mil são das Forças Armadas. 7 mil estarão no Campo da Fé, em Guaratiba, zona oeste do Rio. As tropas, cerca de 4 mil homens, vão montar linhas de controle em um raio de 4 quilômetros no local. Na área dos eventos, no meio da multidão, vão ficar 800 soldados desarmados. O BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, da PM do Rio, complementa os grupos que serão ativados em caso de resgate de reféns ou de terrorismo. E para falar sobre esse esquema de segurança e também as manifestações que aconteceram ontem no Rio de Janeiro, estou recebendo o doutor Eduardo Leite. Como foi de viagem? Tudo bem? Foi tudo Bem-vindo de volta. Né? Viagem sempre é bom, né? É sempre bom, né? O doutor Eduardo estava em Nova York há pouco tempo, acabou de voltar, né? Voltei na quarta-feira. Mas foi pouquinho tempo. Fiquei só 2 dias praticamente lá fazendo um trabalho, fazendo visita na ONU, enfim. Tem novidades aí pela frente. Obrigado. Bem-vindo mais uma vez ao Revista, muito então. Obrigado. Vamos falar sobre esse esquema de segurança, que como a gente acabou de ver nesse VT, como a gente está vendo nos telejornais, realmente é o maior esquema de segurança que foi montado até hoje para uma visita oficial de um chefe de Estado, como o Papa Francisco é, né? Os papas sempre são. E na verdade, o maior esquema de segurança a gente pode considerar o melhor no Brasil, porque tiveram falhas, né, doutor Eduardo? Sem dúvida nenhuma, nem tudo aquilo que é tão grande é tão bom, né? Pois é, né? Isso demonstra que realmente, apesar de ter sido o maior esquema da história em matéria de vigilância, em matéria de segurança, não é o melhor esquema de segurança, é diferente, ou seja, falta... Quantidade não é qualidade. Nem um pouco, nunca foi e jamais será, né? Aliás, se fosse depender do Papa, o esquema de segurança seria infinitamente menor do que esse que foi apresentado. Ele disse que não precisa disso tudo, né? A filosofia dele é essa. Ele dispensou parte dessa segurança. Agora, tem uma coisa interessante, esse esquema de segurança, ele não foi montado tão somente para o Papa, você sabe disso. Né? Ou seja, porque o que acontece? Essa onda de manifestações que ocorreram, aonde todos os políticos se recolheram, né? Os governantes se recolheram, o presidente se recolheu, né? Os parlamentares se recolheram, né? Você viu que demoraram para poder dar manifestação, se manifestar a respeito do que estava acontecendo, né? Então esse esquema também, ele envolve a segurança de todas as autoridades brasileiras, sobretudo as autoridades brasileiras. A Dilma nunca tinha, não teve nenhuma participação de algum evento público, né, dessa magnitude depois das manifestações. O que ela fez, na verdade, foram pronunciamentos através da TV, mas não teve nenhuma aparição pública dessa forma. E o que o governador do estado do Rio, né, o próprio governador Geraldo Alckmin. Então o que acontece? Vê que hoje o esquema de segurança ele está todo no Rio de Janeiro, né? Vai vir para o Santuário de Aparecida, né? E que obviamente esse efetivo também virá, né, com essa quantidade de policiais, porque há de se lembrar, o responsável pela segurança de uma autoridade, um chefe de Estado, que é o caso do Papa, né, é a Polícia Federal, sobretudo. Entretanto, não se restringiu tão somente à Polícia Federal. Você tem 40 agentes que são aqueles que fazem mais a segurança pessoal do Papa. Mas o esquema que foi feito, que envolveu Forças Armadas, né, coisa que o último evento que
que nós tivemos no Rio, que foi exatamente a questão que envolveram vários chefes de Estado, que também tiveram o envolvimento da Guarda Nacional, ou seja, das Forças Armadas. Foi um evento onde nós tivemos inúmeros chefes de Estado, inúmeros presidentes de outros países. Agora, com relação a esse esquema, esse grande esquema de segurança que foi feito, eu diria que não foi só em função do Papa, obviamente. Né? Ele foi em função da aparição... Tudo que aconteceu antes no Brasil. De todos. Se não tivesse ocorrido todas essas manifestações, esse esquema teria sido infinitamente menor. Isso não tem a sombra de dúvida, né? Porque as autoridades brasileiras estão preocupadas, lógico que elas estão preocupadas com a segurança do Papa, porque o que acontece? Hoje o Rio de Janeiro vive realmente, é uma das capitais mais, com manifestações mais inflamadas nesse sentido, né? Inflamadas, mas tem um histórico, né, Regiane? Se você for pensar, eu entendo que o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é praticamente uma retaliação do que aconteceu há algum tempo atrás, quando o governo do Cabral invadiu os morros, né, colocou todo o esquema, né, de tentativa de pacificação. De pacificação, as unidades pacificadoras que invadiram os morros, que obviamente fez com que todos os marginais, os traficantes, saíssem do estado do Rio de Janeiro e migrassem muitos para São Paulo. Né? Muitos se encontram hoje no litoral paulistano, né, no litoral paulista, sobretudo. Então o que acontece? Esse forte esquema de segurança é óbvio que envolve o esquema do Papa, a segurança do Papa, segurança das autoridades e o medo que vem a cada dia que passa, vem se discutindo cada dia mais, que é a questão do receio do terrorismo, né? Do terrorismo começar, que hoje não se fala tanto em terrorismo, a ONU até ela utiliza um outro termo, né? Ela fala em violência armada, né? E essa violência armada aqui, na verdade, não passa de ser um terrorismo. As autoridades brasileiras têm se preocupado a cada dia mesmo, porque até 2016 nós temos vários eventos internacionais de grande magnitude e que obviamente envolve o quê? Estrangeiros, envolve chefes de Estado, presidentes, né, envolve entidades internacionais e que obviamente tem que ter toda uma atenção para isso. Agora, esse número de 30 mil integrantes das polícias civis, militares, Força Nacional, Polícia Federal e também Forças Armadas, olha, agora nós estamos olhando aqui, inclusive, o erro que aconteceu... Vamos fazer um parênteses só nesses números que você está repercutindo aqui, porque aquela imagem realmente é muito interessante, né? Ela é uma imagem, podemos dizer até que emblemática, o Papa travado no trânsito do Rio de Janeiro. Gente, é uma imagem para a gente parar para pensar. Se você for observar, gente, você tem um segurança só ao lado, você está vendo? Olha, você tem dois seguranças, tem um lá na ponta do carro e depois tem mais dois. Na frente dele ali. 3 de cada lado, mas isso demonstra que, na verdade, o esquema não foi bem planejado, né? Não houve uma estratégia. Viu algumas imagens até do momento, e a gente percebeu a aflição desses seguranças de imaginar que pudesse acontecer um tumulto ali, as pessoas cercarem o carro não conseguisse sair do lugar. Tinha umas imagens do segurança se jogando na frente, colocando o corpo na frente do Papa, de uma forma até agressiva com as pessoas, justamente para tentar já abafar qualquer tipo de manifestação mais acalorada que podia ter ali, né? O próprio secretário da presidência, o ministro Gilberto Carvalho, ele reconheceu o erro no esquema de segurança. E interessante, né? O Papa tinha acabado de pousar, ou seja, tinha acabado de entrar, não fazia meia hora que ele estava em território brasileiro, ou seja, no Rio de Janeiro já ocorre esse erro. Eles, na verdade, pegaram uma pista errada, olha só, pegaram uma pista errada. Não, e seria cômico se não fosse trágico. Não, né? E como se não bastasse, depois que eles conseguiram sair desse esquema, ou seja, dessa situação embaraçosa que aconteceu, quando estavam próximos à catedral, o que eles fizeram? Eles pegaram uma rua que não tinha segurança. Essa rua estava completamente desprovida de esquema de segurança. Porque, na verdade, eles fugiram da estratégia montada e, na verdade, saíram do engarrafamento que ocorreu, porque, na verdade, foi a pista que pegaram errada e, imediatamente, tentaram sair, entraram numa rua
que não estava guarnecida por nenhum sistema de segurança. Tá. Olha só o absurdo. E no Rio de Janeiro, né? Do jeito que as coisas estão acontecendo no Rio de Janeiro. Você pega uma rua errada no Rio de Janeiro, você vai sair do lugar. Não, você usa GPS no Rio de Janeiro? Eu não uso GPS no Rio de Janeiro porque a probabilidade de você cair dentro de um morro, de uma favela... Dá medo mesmo, porque aconteceu com um turista, inclusive um alemão. Aliás, é uma recomendação. Quem for para o Rio de Janeiro, não utilize GPS. Porque se você utilizar GPS, ele sempre dá o traçado mais curto e pode te colocar numa situação. GPS no Rio de Janeiro não é aconselhável a utilização, né? Então aí o que aconteceu? Acho que o GPS de toda a estratégia de segurança, ela foi completamente, né, ela estava... A gente não está aqui falando que o Rio de Janeiro é um lugar onde, que medo, não vão, muito pelo contrário. Não são todos os lugares que são perigosos, né? Mas realmente tem algumas ruas erradas. Aconteceu há pouco tempo, o turista alemão foi cair num lugar errado e acabou sendo morto, inclusive, né? E é uma coisa interessante, que nós até repercutimos isso anteriormente, que eles supriram aquela coisa de favela do Google. Você lembra que nós comentamos isso? Até para poder preservar, de uma certa forma, o Rio de Janeiro, mas não preserva os turistas que não têm conhecimento, né? Você vai para um local, você não sabe, né? Muitas vezes aonde. Então, você sabe que mesmo sendo morador, eu fico imaginando, é claro que isso tudo tinha que ter sido feito um esquema, um trajeto, todo mundo sabendo exatamente qual era o trajeto que o Papa ia seguir, porque parece que houve falha na comunicação, inclusive, entre a Polícia Federal, aí botaram a culpa no Vaticano, ninguém quer assumir nada, não, a culpa foi do Vaticano, eles mudaram de última hora, umas coisas absurdas, enfim. Mas isso mostra o despreparo que nós temos para receber os turistas também nesses eventos que vão acontecer. E no futuro próximo, a gente mesmo morando aqui em São Paulo, a gente fica órfão de placa muitas vezes. Se a gente vai num lugar onde não conhece muito bem a cidade, a placa tá lá te mandando para um lugar, de repente ela desaparece, a gente não consegue chegar, é uma loucura. Todo o esquema de segurança que envolve autoridades internacionais e chefes de Estado, eles não têm uma única rota, entendeu? São três ou quatro rotas traçadas. Só não pode ter errada, e naquele momento o que acontece? Se estabelece, se decide até para preservar isso. Isso, na verdade, é um esquema normal de segurança. Não só no Brasil, mas qualquer país do mundo faz exatamente isso. Mas você tem lá todas as forças tinham que estar afinadas no mesmo esquema, na mesma exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? Os batedouros, eles vão definindo, ou seja, os policiais de motos, né, que são os batedores, eles vão, na verdade, definindo a rota, mas por um esquema já ajustado, né, já acertado, né? A única coisa que a imprensa sempre noticia é que tem, na verdade, 3 ou 4 rotas diferentes, né? E o Rio de Janeiro, queira ou não queira, vivendo essa onda de violência que ontem nós presenciamos, inclusive ao lado do Palácio Guanabara, né, onde se encontrava a própria Dilma, né, a presidente, o governador Eduardo Paes, né, o próprio arcebispo. O Papa já não estava mais. No momento que me parece que o Papa parece que já tinha ou não tinha chegado ou já tinha saído, né? Mas de qualquer forma, o que acontece? Você percebe que esse esquema ele tem que ser preciso. O esquema de segurança tem que ser preciso, porque se ele não for preciso, se abrir falhas, é que o sistema, o crime no Brasil é bastante desorganizado. Fala que é crime organizado, mas de organização não tem absolutamente nada. Né? A sorte é que o crime ele é desorganizado no Brasil, né? Isso de uma forma geral. Imagina se fosse organizado. Exatamente. Já faz todo esse estrago, né? Então, esse esquema de segurança realmente, e o de Aparecida também vai ter um esquema forte. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui, nós temos a própria Marinha, ela está de prontidão com jatos, né? De prontidão para poder interceptar qualquer avião que chegue próximo, né? Mas isso, volto a ressaltar, não é só a figura do Papa que envolve. Porque as pessoas olham e falam, mas por que o Papa precisa de todo esse esquema de segurança? Não é só o Papa. Volto a ressaltar. Aqui são as autoridades brasileiras que estão presentes também nos eventos que estão acontecendo. E no evento lá da Catedral, aqui no Santuário de Aparecida, o esquema não vai ser diferente, o esquema de segurança. Tanto é verdade que no domingo à noite encontraram um artefato explosivo dentro do banheiro, que inclusive o GAT foi acionado e fizeram a explosão ou seja, destruíram aquele artefato. De qualquer forma, ou seja, é um artefato.
acende a luz vermelha, entendeu? Ou seja, se for encontrado, porque tem alguma intenção. Se tem alguma intenção, tem que fazer a varredura do local. Pode ser de pequeno porte, o artefato, que seja pequeno poder explosivo, ok, mas precisa realmente tomar um cuidado extra. E esse artefato é um artefato caseiro, entretanto ele pode lesionar, pode matar as pessoas, é óbvio, a gente não sabe qual é o potencial ofensivo desse artefato. Né? Voltando a falar da manifestação que aconteceu ontem ao lado do Palácio Guanabara, a gente tem definido uma linha do que eles estão protestando nesse momento, a favor de quê ou contra quê? O que acontece é o seguinte, no Rio de Janeiro especificamente, eu não acredito mais em reivindicações, uma bandeira que foi levantada no Brasil inteiro, que é o problema da corrupção, aquela coisa toda, o problema do aumento do transporte. No Rio de Janeiro é uma outra, é a baderna, é a anarquia, realmente, para mim é uma retaliação que o governo do Cabral está recebendo, do segurança. A gente pode entender dessa forma, já que eles estão ali na frente à residência do governador, eles estão realmente contra o governo, ponto. Ali é uma retaliação, ou seja, o que aconteceu no Rio de Janeiro com a tomada dos morros, com as unidades pacificadoras e que botou todos os marginais para correr dos morros, ou seja, dessas comunidades carentes, aonde o tráfico sempre dominou durante décadas, isso sem dúvida nenhuma é realmente a retaliação. E as manifestações estão acontecendo de uma forma muito mais violenta do que foram as outras que tinham realmente bandeiras levantadas em favor do povo, né, reivindicando coisas justas, porque a gente percebeu ontem, não só o coquetel Molotov que foi lançado contra o policial, que inclusive está internado ainda em estado grave, né, uma judiação, mas também, se eu não me engano, uma pessoa foi presa com mais de 20 coquetéis Molotov, quer dizer, eles estão se preparando para uma guerra mesmo contra a polícia. Isso demonstra que as pessoas, elas não estão aí para reivindicar alguma coisa, elas não estão ali para reivindicar nada, elas estão para reivindicar, na verdade, a tomada de um espaço, ou seja, que foi ocupado, que foi tomado deles e que efetivamente eles estão demonstrando um poderio de força, dizendo, da mesma forma que vocês foram para os morros e invadiram e botaram todas as pessoas, os marginais para correrem, o tráfico para correr, nós também podemos descer e nós também podemos invadir o Rio de Janeiro. Essa é a resposta mais precisa. É óbvio que o governo do estado do Rio não vai declarar que isso é uma retaliação. Eles vão colocar no mesmo pacote das manifestações. Como se fosse a população. É óbvio. Isso, né? Ninguém vai para um local se manifestar com um capuz, entendeu? Ou seja, com os rostos cobertos, né? Tem aí um grupo que chama Black Blocs, ou seja, que é um grupo de anarquistas, de pessoas que vão realmente para fazer confusão, briga, né? Vão para fazer a depredação, não só do patrimônio público, mas sobretudo para patrimônio privado. E aí quem sofre é a população, né? Porque a gente viu na quarta-feira passada o terror, que foi na quarta-feira, se não me engano, o que aconteceu no Rio de Janeiro, as depredações, como você falou, patrimônio público, a população está refém dessa situação. E você vê, as pessoas estão invadindo lojas, estão roubando, não que elas estão levando para casa, elas estavam distribuindo para garotos de rua e estavam atirando fogo, na verdade. Então, esse é a demonstração de que, obviamente, o objetivo, o foco dessas manifestações no Rio de Janeiro, especificamente no Rio de Janeiro, é uma outra, né? Ou seja, a única cidade, né, o único estado que fez uma devassa nesses últimos tempos com as unidades pacificadoras foi o Rio de Janeiro. E todas as outras cidades que aderiram às manifestações, a história já acabou também, né? Infelizmente, agora a gente está aí num momento muito morno das manifestações, a gente não teve as mudanças significativas ainda e a população deu uma mornada. Vamos ver daqui a um tempo, depois que o Papa for embora de novo, quem sabe as pessoas vão continuar acordando. Isso é um processo natural, as pessoas dão o tempo para que os políticos se manifestem. Eu acho que a grande mudança que nós vamos acontecer, até para finalizar, a grande mudança vai ser o ano que vem. Se a Dilma não for reeleita, se o governador não for reeleito, se 80% do parlamento for modificado, aí você vai começar a criar uma expectativa de novas mudanças, um novo Brasil. Só para a gente encerrar, ainda falando em políticos, a gente tem uma imagem emblemática do dia de ontem também, além do Papa parado, travado no trânsito, a gente tem ali o Joaquim Barbosa dando um olé na presidente Dilma. Ele cumprimentou o Papa Francisco e aí deixou a Dilma,
fui embora. Como é que foi essa história, doutor Eduardo? Na verdade, ele rompeu com o protocolo, né? Segundo a assessoria do Joaquim Barbosa, já se manifestou dizendo que na antessala já haviam conversado, já haviam se cumprimentado, mas o protocolo exige... Ninguém sabia disso, né? Lógico, o protocolo exige que efetivamente você faça os cumprimentos no oficiais, público, né? Claro. Então é isso, ou seja, houve realmente um gafe aí. Não, e na imagem seguinte a essa, eu imagino que ela deve depois ter, ela ficou tão desconcertada com este momento, né, que aconteceu mais alguma coisa depois. Busca no YouTube, tem uma imagem, eu acho que ela deve ter errado o nome de alguém ali, que ela foi cumprimentar depois, se eu não me engano, o prefeito do Rio de Janeiro. Dá uma olhada depois, parece que ela ficou meio desconcertada ali. Vamos lá. Doutor Eduardo, obrigada mais uma vez. Eu agradeço. 500 melhores júris no Facebook para você fazer contato com o doutor Eduardo e claro que ele volta para a gente continuar batendo papo. Vamos sim. Obrigada. Como sempre, muito pertinente Obrigado. suas considerações. Boa Até semana. a próxima, doutor Eduardo. Tchau.